Hoje o tema ainda é a islamização da Europa, né? Eu estou aqui com o nosso querido pastor Elias Silva, que é pastor na França. Hoje, a islamização da Europa, parte 2. Pastor Elias, fala para nós o seguinte, eu queria, na semana passada parece que nós terminamos falando sobre o avanço da comunidade islâmica. Então hoje tem muitos prefeitos, tem muitas autoridades. Como é que esse pessoal que hoje são de raízes islâmicas, foram eleitos inclusive com o voto das comunidades islâmicas, como é que eles, por exemplo, dão alvarás para as igrejas, não dão, cerceiam? Como é que o cristianismo, a igreja, especialmente as igrejas neopentecostais, que é quem mais evangeliza, que são as igrejas vivas, que podem fazer diferença? Nas localidades ou nas cidades onde você tem uma participação da população islâmica muito expressiva, evidentemente as classes políticas começam a ter esse viés. Que cidades são essas, na França? Mas eu diria departamentos, porque se eu falar, por exemplo, eu falo o 93. 93 tem várias cidades dentro do 93. É como se fosse um estado esse 93? Na realidade é o seguinte, o conceito na França é diferente. Por exemplo, o conceito de mais próximo, que Brasília não é uma boa referência, mas não é cidade do Brasil, a gente vai pensar assim. Os bairros, um grande bairro lá na França é chamado de ville, uma cidade. E ela tem gestão própria, tá? Então, aquilo que você chamaria de um bairro, o que chamaria de um bairro no Brasil, lá é chamado de cidade. Por exemplo, eu moro numa cidade chamada Atis-Mons e ela fica próxima, do lado do aeroporto de Orly. E essa cidade tem 30 mil habitantes. Então, ela tem toda a sua estrutura de gestão. Então, eu estava conversando, por exemplo, com um pastor de uma cidade dentro do 93, que ele tinha lá uma área da igreja, tinha para 1000 lugares da igreja dele. Eu não sei qual o tamanho da igreja dele, mas era uma igreja compartilhada. Várias igrejas usavam aquele espaço. E o prefeito que assumiu lá, você não vou dar mais alvará. Mas ele é prefeito islâmico, ganhou. Não, o prefeito islâmico. Esse pastor, na realidade, é um pastor francês. Sim. Tá? E a igreja dele, essa igreja não atendia só franceses, era uma igreja que atendia diversas etnias. Por exemplo, aonde ele está hoje, você vai encontrar 8 igrejas reunidas todo domingo. No mesmo tempo? Não. É como se fosse pensa numa fábrica grande, cheia de galpões, e esses galpões são divididos, e as igrejas cada igreja se reúne em um desses espaços. Por exemplo, uma vez nós fomos lá, nos reunimos lá. Então, aliás, ter um local para a igreja hoje na França é muito difícil. É muito difícil. Porque é caro. Caríssimo. Por exemplo, nós estamos numa guerra para conseguir um lugar. Eu depois até conto alguns episódios que tem acontecido nas igrejas nossas, né? E no caso desse pastor, aquele local para 1000 lugares, o cara falou assim, não renova o seu alvará, pode ir embora, e fechou realmente. Ele teve que ir para outra cidade, mais ou menos a uns 15 quilômetros de distância. Você vê, como igreja local, né, você perde muita gente. E esse era um prefeito islâmico que ganhou. Islâmico, exatamente. Então, o conceito de igreja na França é diferente. Como as igrejas são escassas, por exemplo, tem gente na nossa igreja que viaja 40 quilômetros para assistir o culto. Entendeu? E às vezes você tem igreja dentro do lugar e você, quando não resolve, você pega aquele grupo e leva para 30 quilômetros de distância, 40 quilômetros de distância. Exatamente pela dificuldade de você encontrar um espaço para ter uma igreja. E algumas dessas localidades são comunas, ou seja, são regimes socialistas também, que aí entra a questão não somente os islâmicos, você tem também as comunas socialistas. Algumas regiões são controladas por prefeitos, porque tem tradição socialista, e também tem dificuldade de você conseguir um lugar nessas localidades. As comunas também são potencialmente fechadas para o evangelho. Elas não é bem-vindo, não é aquela coisa, venha, nos ajuda, não tem nada disso. Normalmente nós entramos em casas de evento, porque ela tem o alvará para casa de evento e você entra com a igreja lá. Então é a forma mais inteligente de entrar. Entendeu? Essa é uma forma que nós encontramos para poder ter igreja. Perfeito. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembro na minha infância, quando passavam reportagens sobre guerras, até sobre aquele ataque que teve ao jornal, que fez uma brincadeira com Maomé e tal, na França inclusive,
e eu vi os meus avós assistindo matérias que envolviam o Islã. E eles não se aprofundavam, na cabeça deles era tipo um triângulo: guerra, Islã, terrorismo, guerra, Islã, terrorismo. Isso representa de fato o povo islã? Bem, a gente tem que dividir claramente o que é o islamismo e o que é o fundamentalismo. Tá? Quando a gente fala do ISIS, fala desses grupos, a gente está falando Al-Qaeda. Exatamente, são regimes, são grupos fundamentalistas. E normalmente eles pegam a comunidade islâmica, pegam o jovem, faz a cabeça do jovem, e esses jovens viajam, tá? Normalmente eles acabam sendo treinados e se tornam, como diz assim, soldados dessa chamada Guerra Santa que eles promovem. Então, quando você pega o islamismo é uma coisa e o regime islâmico é outra diferente, tá? E eles são mais totalitários nos países que são onde está consolidado. Eu estive recentemente no Egito e eu vivenciei o que é um país totalitário. Não somente vivenciei, como a gente participou de um retiro da igreja perseguida, tive contato com vários pastores do Iêmen, da Síria, países que são realmente... E eles compartilharam conosco como é agressiva a postura deles contra a igreja. Agora, quando eu vou na França, quando eu vou na Alemanha, quando eu vou na Itália, até mesmo na Espanha, a nossa representatividade ser muito pequena e esse país ter uma estrutura de ser país laico, aí você realmente não vive esse nível de agressividade. Mas nesses países onde o regime é consolidado, o regime acaba perseguindo. E, logicamente, em paralelo, você tem os grupos fundamentalistas fazendo o que a gente já viu. Você falou que você esteve no Egito e lá você foi em igrejas. Você me mostrou uma foto de uma igreja numa caverna, parece que uma igreja... Essa igreja é uma igreja coreana. Coreana. Tem uma igreja coreana e tem uma igreja copta. E é numa caverna. Dentro da caverna. São duas igrejas dentro de cavernas. Por quê? Quando o Egito estava na monarquia, ele começou a perseguir os cristãos e levar os cristãos para uma localidade onde era como se fosse um lixão. E levaram eles para lá. E eles começaram a se desenvolver naquele lugar. E antigamente tinha uma pedreira. E eles resolveram fazer daquela pedreira uma igreja. Escavaram e construíram uma igreja. Se você procurar The Cave Church, você vai encontrar na internet sobre a Cave Church, que é uma estrutura para 10 mil pessoas, entendeu? Onde eles vão lá e fazem culto dentro desse local. É um lugar que normalmente os egípcios não costumam ir, os egípcios, digo, os muçulmanos não costumam ir, porque entendem que eles são imundos, porque esse é onde lidam com lixo. Mas um lugar onde os cristãos têm prosperado bastante. Hoje tem prédios, tem coisas que se consolidaram, porque eles começaram a explorar o lixo. E é curioso isso. E quando eu estive lá, conversando com as pessoas lá, disse que fazem fila quilométrica de muçulmanos que vão para lá para expulsar demônio deles. Meu Deus, e sabe, reconhece? E reconhece que eles sabem que só os cristãos têm poder para expulsar os demônios. Aí se converte. Bem, é lógico que a igreja passa a trabalhar com eles, né? A conversão no Egito é uma assinatura de como é que é? Sentença de morte. Entendeu? Então, certamente eles se convertem, mas não se revelam. Para ter uma ideia, essa igreja que o senhor acabou de mencionar, que eu estive lá, do pastor Samed, uma igreja presbiteriana, aliás. O Samed é presbiteriano. Ele é médico. Ele é médico, tem um trabalho maravilhoso. Mas essa é o Coração do Cairo. Coração do Cairo. A história dessa igreja é linda. A história é muito bonita. E ele tem lá uma rádio, tá? Quer dizer, uma TV, e cerca de 8 milhões de muçulmanos assistem o programa dele. Porque eles até se convertem, mas não podem revelar a sua conversão. E engraçado que ele falou que uma vez um grupo foi dar testemunho de fé na hora do batismo, porque quando um muçulmano se converte e se batiza, é algo muito forte. Porque naquele momento ele está dando a cara. E todo mundo falava assim que teve uma revelação de Jesus. Todos. E tinha pessoas que tinham 3 revelações de Jesus. Aí teve uma pessoa que falou assim, olha, eu acho que eu não sou convertido não, porque eu não tive a revelação de Jesus. Parecia que era regra você ter uma revelação forte, um sonho, uma presença forte no quarto, uma imagem de Jesus.
essa experiência forte com Jesus. Porque Jesus é um profeta dentro do islamismo. É bom lembrar que o islamismo tem Jesus como um profeta. Como profeta. Não tem como filho de Deus. Tanto é que a oração deles é: Alá não tem filho. Então eles negam a deidade de Jesus, a filiação de Jesus. Jesus para eles é apenas é o profeta dos cristãos. Então esse é o conceito dentro do islamismo. Como profeta dos cristãos, eles até que toleram conhecer a vida de Jesus, eles não são tão hostis. Como profeta, quer dizer, eles sabem que Jesus pode fazer milagre, que Jesus fez milagre, quer dizer, eles aceitam o evangelho, só não aceitam ele como Senhor e Salvador, é isso ou não? Exatamente. Eu vou contar uma experiência muito interessante, que eu estou fazendo um curso com ex-muçulmanos, né, são evangelizadores de muçulmanos, estou fazendo um curso com eles, eles contaram de uma estratégia que 2 senhoras de idade resolveram fazer, tiveram uma ideia absurda. Elas resolveram passar o filme da vida de Jesus dentro da maior mesquita de Paris. Meu Deus, que ideia! E foi algo impressionante. E o imã principal, sabe, porque essa mesquita tem cerca de 25 mil fiéis. E 450 muçulmanos foram lá para assistir o filme. E de assistir o filme, ficaram tocados com o filme. É lógico que a estratégia deles é uma estratégia bonita, né? Por exemplo, eles fizeram uma patisserie, ou seja, uma espécie de coquetel só com pratos árabes no final para mostrar. Então, nós temos muito mais medos do muçulmano do que de fato eles ameaçam. Porque o muçulmano em si é um povo que tem um coração bonito. O fundamentalismo é que é uma desgraça. Então, eu diria que hoje a Europa vive uma islamização, mas também uma grande oportunidade para a igreja. Aliás, a única coisa que pode frear a islamização da Europa, não a migração, mas a islamização, é a igreja se levantar e evangelizar a Europa. Pois é, a Theresa May, ex-primeira-ministra da Inglaterra, e a Angela Merkel falaram isso. Declararam isso, mas declararam na mídia, declararam para todo mundo. Mas dizer isso e não fazer nada para propiciar que o cristianismo tenha espaço, ter um apoio, uma recepção, né? Minimamente, entendeu? Ter leis federais que protejam para que as igrejas tenham seus espaços, fazer investimentos em conexões com grandes igrejas que pudessem. Quer dizer, uma coisa é entender isso racionalmente, outra coisa é fazer algum movimento. A Alemanha tem umas características melhores, porque a Alemanha, não sei se você sabe, que a Alemanha, o dízimo é oficial, né? Lógico, o dízimo vai para aquelas igrejas tradicionais. Mas a Alemanha é um pouco mais aberta. Agora, eu vou falar, a maior dificuldade hoje é a falta de uma visão das igrejas com relação à Europa. As igrejas ainda pensam na África. Até porque manter um missionário na Europa é muito caro. Então, a forma, por exemplo, alguma estratégia como jovens evangélicos estudar na Europa, especialmente a França tem universidade com custo muito pequeno comparado ao que é cobrado, por exemplo, no Brasil, e inclusive tem uma política de subsídio do jovem para moradia. Então é uma estratégia. Então, na realidade, nós precisamos construir um formato de como nós vamos entrar na Europa, como estar na Europa. Porque as políticas são feitas quando a população busca isso frente ao mundo político. Por exemplo, na semana passada, na Argélia estavam fechando a maior igreja evangélica e os pastores se levantaram e fizeram um apelo a Macron para intervir. Ou seja, se a igreja não age, se ela não se levanta, se ela não se manifesta no meio político, nós não vamos ter um tratamento diferente do que é hoje. E o Macron poderia ajudar lá na Argélia, ele poderia, e provavelmente fez. Sim. Então, na realidade, o que nós precisamos é ter uma visão missionária mais consolidada. Até porque, especialmente o Brasil tem uma dívida muito grande com a França. Que os primeiros missionários que pisaram o solo brasileiro eram os huguenotes franceses, escolhidos a dedo por Calvino. E eles... Então não foram os missionários americanos, os primeiros? Não, foram os huguenotes. Os americanos entraram numa época bem posterior. E, inclusive, quando eles vieram com Villegagnon naquela missão, e Villegagnon acabou traindo a França,
e vendeu eles, e a maior parte desses missionários morreram. O sangue deles foi derramado no Brasil. Alguns conseguiram fugir e retornar para a França. Então, o primeiro país a evangelizar, a primeira missão a evangelizar o Brasil foi uma missão francesa. Porque o Brasil era totalitário e católico, né? Totalmente católico. E, pastor Elias, começando um assunto que provavelmente a gente vai falar na próxima parte desse episódio aqui, parece que os cristãos brasileiros e da América como um todo, eles são mais apegados, e o bispo pode me confirmar ou não isso, eles são mais apegados a lugares com fome, com pobreza. Sim. Por isso esse apego com a África, né? E a luta na Europa é uma luta mais intelectual, ideológica, né? Eu não sei se a gente vai... Eu acho que no próximo bloco a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, ou na semana que vem, mas a maior dificuldade de um pastor, de qualquer missionário que entra na Europa, é ele se transculturar. Essa é a maior dificuldade. Eu até digo assim, ovelha verde e amarela gera filhote de ovelha verde e amarela. Acabou. Então, a tendência dessas pessoas é se... inclusive, eu tive um problema sério com um discípulo da Sara Nossa Terra de São Paulo, que foi comigo, né? E ele, na realidade, ele não estava errado na visão dele. Ele enxergava aquele público, mas ele entendia que nós devíamos focar só naquele público, que é os brasileiros. Na realidade, não. Só faz sentido eu ser missionário se eu amo e choro por essa terra, por esse povo. Não há como eu ter vitória no contexto de evangelização dessa nação se eu não souber a língua, se eu não me transculturar, se eu não amar profundamente esse povo e essa nação. Eu entrar na cultura deles, né? Estamos falando sobre a islamização da Europa e o que podemos fazer para evangelizar. O que podemos fazer, como aproveitar as oportunidades. Está comigo o pastor Elias Silva, que é pastor de Paris, responsável pelo trabalho na França e está implantando algumas igrejas, compartilhando dessa realidade. Semana passada nós tivemos o episódio número 1. Você que não pegou, deveria assistir, porque foi maravilhoso. O pastor Elias contando detalhes, coisas íntimas, coisas que realmente acontecem, não é? Como aquele povo precisa de Deus, precisa do amor, precisa de Jesus, como todos os demais, tá bom? Graças a Deus eu vou fechar esse episódio hoje. Semana que vem, terceira parte, nós vamos estar fechando, falando sobre a islamização da Europa. Agora eu quero orar com você, dizer que você pode assistir o episódio número 1, esse episódio agora já vai estar postado nas redes sociais, no YouTube e no Sara Play, tá bom? Acesse, tenha, cresça, entenda, ore, pelo menos, no mínimo, ore e ore muito por esse mundo nosso, por essa realidade da Europa que, olha, está fechando um cerco. 20 anos mais, não sabemos que mundo teremos, que nações teremos, como vai ser. Mas o nosso Deus controla tudo, Ele reina, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor das nações, Ele é o Senhor absoluto. Então eu quero orar com você agora, no nome de Jesus, agradecer o pastor Elias, agradecer o Vitor e semana que vem tem mais, tá bom? Vamos orar então? Pai, eu peço a tua bênção, a tua graça, que o Espírito do Senhor abençoe cada pai, mãe, jovem, criança, idoso, adulto, que o Senhor possa trazer tua graça, tua presença, que o Espírito Santo fale ao coração do seu povo. Nós oramos pela Europa, nós oramos pelos pastores que estão lá, nós oramos pelas igrejas, nós oramos pelo Evangelho, para que, de alguma maneira, teu Espírito seja derramado sobre aquele continente e que eles se acordem, que eles despertem, que eles voltem para o amor verdadeiro do nosso Deus. Nós oramos, cremos e profetizamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Semana que vem estaremos de novo aqui.